Beleza? Fala galera, tudo bem? Então, meu nome é Matheus Proust, eu faço parte da GTC, tá? Uma empresa que trabalha com treinamento tático. Estou aqui com o Durval Neto, o instrutor, né, da equipe e também é o idealizador da empresa em si. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre defesa pessoal, mais voltado para a parte de lâminas, tá? Vocês sabem que hoje no mundo você está exposto quando se fala em defesa pessoal, né? Então ele tem um leque muito variável de coisas que podem estar envolvidas, que podem acontecer. Então, queria aqui ver com. Primeiro dar bom dia pro mestre Durval. E eu queria saber dele quais são os riscos que as pessoas que estão na rua, né, que estão nessa vibe praticar defesa pessoal, que elas estão expostas, né, a agressores, principalmente nessa parte de lâminas. Então, primeiramente, olá a todos. A ideia principal é entender que você, todo dia de manhã, quando você acorda, você vai, ao longo do teu dia, correr um enorme gama de riscos. Seja no acidente de trânsito, seja de tropeçar e cair, das coisas mais banais às coisas mais absurdas. E você nunca sabe quando isso vai acontecer. Né? Eu vou exemplificar aqui essa questão com dois alunos meus que tiveram situações. Um se envolveu num acidente de trânsito onde ele não era o culpado, mas o cara que gerou o acidente não queria que chamassem a polícia e passou a agredir esse aluno. Ele sendo meu aluno era um cara franzino e esse motorista do outro veículo era um cara muito grande e ele passou a socar e querer arrebentar para desacordar o meu aluno para ele poder evadir do local porque ele tinha pego a chave do carro do cara para não deixar ele sair para que a polícia chegasse e fizesse todo o laudo lá para ele poder acionar o seguro. E aí, quando ele começou a tomar, que ele ficou desnorteado, ele tinha uma faca de pescoço, parecido com essa aqui, que ele usava para descascar laranja, aonde ele nem pensou, né, naquela situação, ele tirou a faca da bainha dela e começou a se defender com a faca. Em nenhum momento ele buscou eliminar o agressor, mas simplesmente parar a agressão. Então, logo que o cara viu que estava se cortando e não estava entendendo da onde, ele cessou a agressão, ele conseguiu evadir-se. A população ao redor, vendo que ele estava sendo agredido, já ficaram do lado dele, conseguiram daí proteger ele até que a polícia chegasse e tudo se desenvolvesse. Então, ele teve um tempo onde ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas como ele já tinha treinamento prévio, assim que ele entendeu a agressão, ele já passou a se defender. Um caso. Outro caso, um outro aluno estava saindo da academia, treinando, viajando, porque a primeira coisa que a gente tem que ter em mente na defesa pessoal é a atenção no que está acontecendo em volta. E ele estava distraído e um cara chegou com uma faca e já tentou esfaquear ele. Ele usou uma técnica que vocês vão aprender no curso, quem for fazer, que é de tirar a agressão ali, você se desviar do ataque, ao mesmo tempo que você mantém controlado para saber o que está te agredindo. E nisso ele viu que era faca. O cara voltou a agredir ele, tentar um outro golpe, ele conseguiu manter o controle da faca. Eram dois agressores, ele botou os dois para dormir e imobilizou eles, amarrou eles com o cinto até a polícia chegar. Então são dois casos onde teria um outro desfecho se não tivesse um treinamento prévio. Porque você não sabe o que vai acontecer. E como o nosso cérebro funciona por associação de imagem, quando aconteceu o fato, ele já tendo o treinamento, o que aconteceu? O cérebro lidou mais rápido com a situação. Ele conseguiu achar uma linha de ação muito mais rápido por ele já ter tido um treinamento prévio em relação a isso. Então, o treinamento com faca, quando a gente fala de defesa pessoal, ele faz com que eu tenha uma análise melhor da situação e do que eu posso fazer. Bacana, bem bacana. Durval, você pode mostrar pra gente aqui também, eu vi que tem bastante opções de lâminas, vamos dizer assim, e isso tudo são modelos nacionais do mundo todo, né? Ou... Isso, a ideia das lâminas é o seguinte: o que faz com que eu tome uma decisão? Vai ser a situação, a minha análise de situação e o meu conhecimento sobre aquela situação. Então, se eu tenho um conhecimento maior sobre os tipos de lâminas e quais são essas utilizações que cada lâmina permite, ou para que cada lâmina serve, vai ser muito mais fácil de eu tomar a linha de ação correta para resolver o problema. Então,
durante o curso a gente vai trabalhar com algumas lâminas, vai entender por que a lâmina tem aquele formato, qual é o tipo de ponta e para que ela serve, qual que é o tipo de penetração, para que serve o alívio de peso na lâmina, quais são as possibilidades de uso de cada tipo de lâmina. Isso vai fazer com que eu reconheça na situação, quando eu visualizar a situação, eu possa tomar uma decisão sobre o que eu vou fazer com essa lâmina. Então, eu estou numa situação que aconteceu comigo em Curitiba. Eu estava voltando do treino e aí 5 caras com uma faca gigante veio para cima de mim. Eu visualizei a faca e eu passei a ver quais eram os potenciais riscos que aquela faca me oferecia, qual era o nível de habilidade devido à postura dos agressores e a negociar com eles. Todo agressor ele vai sempre buscar nos surpreender. Por isso que eu lá no começo falei sobre a atenção e que é a parte mais importante da defesa pessoal. Como eles não me surpreenderam, eu vi os 5. Eu identifiquei a lâmina e as possibilidades da lâmina. E eu não deixei eles me cercar completamente, e ao mesmo tempo que eu conversava com eles, eles não tiveram a oportunidade nem de anunciar o assalto e nem de me cercar. E isso gerou um impasse neles, e usei alguns gatilhos mentais que também existem, para que o líder deles tomasse a decisão de não me enfrentar. Então, como ele não tinha anunciado o assalto, ele não precisava recuar completamente. A gente conversou, ele foi me rodeando e saindo. Eu, com a mochila que eu estava, desprendi uma das alças para poder usar de escudo, caso ele viesse a me estocar, que é um dos golpes mais comuns nessas situações. Ele girou e assim que ele passou de mim, ele só conseguia falar vambora, 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 porque era quase meia-noite, 5 contra 1, os caras com uma faca e ainda assim eu estava tranquilo. Então alguma coisa ali estava muito errada e ele não sabia dizer o que era. Mas isso tudo é conhecimento, seja de como utilizar a faca, de como lutar com a faca, desde as possibilidades que cada lâmina oferece. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais fácil é eu tomar a decisão assertiva, não necessariamente ir ao combate. Entendi, bacana. Você levantou um ponto bem interessante, que a gente está falando sobre lâminas, né? Vocês têm o curso ali que ensina a pessoa a se defender, é importante a pessoa buscar realmente saber aplicar, mas que o vias de fato é sempre o último recurso quando se fala em defesa pessoal, né? Diferente de quando a pessoa é uma praticante de esporte, que geralmente o pessoal já treina para subir no ringue e tal, ele vai lutar ali, são 2 oponentes do mesmo tamanho. Quando se fala na rua, você não sabe o que esperar, né? Então a pessoa pode estar com uma faca, pode estar armada com uma arma de fogo, são N situações, então você tem mais protocolos a seguir antes de realmente ter que usar o conhecimento prático, né? Isso, no combate com faca, muita gente pensa assim, que tamanho não é documento, mas numa luta com faca, tamanho é documento. Então, eu tenho 2 facas aqui, obviamente que a faca maior tem mais vantagem. Por quê? Porque a distância efetiva de combate é maior. E uma arma de fogo, a distância efetiva de combate é maior ainda. Então, o que eu tenho que pensar, seja para qualquer situação, é que eu tenho que manter a distância. Justamente porque eu não sei o que vai acontecer ou o que aquele agressor tem, eu tenho que tentar me precaver ao manter uma distância. Ao manter a distância, eu vou ter muito mais tempo para analisar a situação e tomar, sim, uma decisão assertiva. Infelizmente, cada vez mais o mundo está ficando caótico e realmente as pessoas estão perdendo devido a estresse, várias coisas. Às vezes uma pessoa que até então era considerada super tranquila pode ter uma explosão e sair por um surto de agressão. E aí não vai importar o que ele tem na mão, se é uma arma de fogo, se é um pedaço de pau, se é uma pedra. E eu saber lidar com cada uma dessas situações vai fazer com que eu tenha uma condição melhor de resolver esse problema sem me ferir ou sem ter um desfecho trágico na situação. Entendi. Então, assim, a gente já falou sobre as questões que as pessoas estão expostas na rua, né? Os tipos de lâminas. Queria que você me mostrasse, assim, falando de defesa pessoal mesmo. Hoje existe a questão legal, né? De se portar ou não uma faca. Eu já vi que tem pessoas que dizem que, por mais que na lei está que não pode, mas tem pessoas que dizem que tem uma forma de você portar. Existe isso ou não?
Sim, vamos lá. Existem alguns estados que o que acontece, qual é a nossa legislação? Nossa legislação fala que o porte de faca será regulado por uma agência reguladora. Porém, essa agência não existe. E no Brasil, sendo uma democracia, tudo que não está descrito em lei, que não pode ou que pode, você tem que cumprir. Se não está inscrito, não está proibindo, você pode usar. Então a faca, ela poderia ser usada no teu dia a dia de forma normal. Em alguns estados, que é Rio de Janeiro e Minas Gerais, ele já tem uma legislação sobre o tamanho da faca, que seria de 10 centímetros de lâmina. Então a lâmina poderia ter no máximo 10 centímetros e baseado nisso existem algumas facas que caberiam dentro desse porte e eu poderia estar usando ela normalmente nesses estados. Então se você pode comprar, eu quero uma faca para o meu porte irrestrito e ir para qualquer lugar do país. Seria mais ou menos dentro dessa faixa de tamanho para eu comprar. Ah, mas eu estou aqui no sul. No sul é muito mais tranquilo isso. Lembrando que existe uma coisa chamada descrição da situação, aonde eu vou estar lá numa boate enchendo os cornos de cachaça com uma faca na cinta. Isso não condiz, né? Então eu tenho que também saber aonde eu vou, como eu me porto e se vou usar ou não a lâmina daí. E a lâmina, ela não tem só a função de combate, né? A lâmina, na verdade, é uma ferramenta. Tanto que existem as chamadas facas de trabalho ou multifunção, como essa aqui, por exemplo, que apesar de ter um desenho baseado numa faca de combate, ter a ponta que é uma faca para resistência, ela também pode servir como uma alavanca. Ela tem o pomo para servir como um martelo. Então, ela é uma ferramenta que eu posso usar no meu dia a dia, não necessariamente simplesmente para combate. Uma adaga dessa aqui já é muito mais difícil, porque ela foi desenvolvida, esse modelo específico, para ser uma arma militar para silenciar a sentinela. Então, com uma dessa na minha cinta vai ser muito mais difícil eu dizer, eu tinha uma ferramenta ou uma push dagger, né? Que é uma arma onde você vai usar ela na posição de soqueira. Então é muito mais difícil você dizer, eu estava usando essas para descascar laranja ou para essa atividade. Então existe sim essa questão de alguns lugares existia uma legislação específica para o porte de faca, e a outra questão é a situação que você se encontra quando você vai ser abordado pela polícia e você está com a faca ou não. Entendi. Aqui no sul ele é cultural, né? Então, eu pego, por exemplo, do meu pai, dos meus tios, avós, eles, por mais que eram facas mais simples, mais rústicas, mas eles sempre tinham o hábito de carregar, de portar. Isso. Pega ali a cabo de shift. Isso. Não, a de baixo. Isso. Só puxar. Então, por exemplo, isso aqui é uma faca de trabalho gaúcha. Então, basicamente é um facão, né? Uhum. Uma faca robusta, que vai servir para você trabalhar com corte ou trabalho pesado no mato, ou até rachar lenha. E é uma faca que no Rio Grande do Sul, até pouco tempo atrás, apesar que estão tentando mudar isso, mas a faca ela não era considerada uma arma branca, e sim uma indumentária. Você usava ela, se você tivesse trajado com a pilcha, você poderia estar portando uma faca. Apesar de que hoje em dia já mudou, tem vários CTG que já não permitem mais a questão da faca, mas isso tem mais a ver com a questão da galera beber e depois taca a faca lá e ser um facilitador, né? Você tira parte das travas mentais e aí fica muito mais fácil de você passar a fazer alguma coisa que não deveria. Exatamente. Então, a gente já conversou sobre os tipos de lâminas. Queria saber de você, qual que é a importância, assim, a pessoa pode conhecer, pode ver, pode entender que a faca é perigosa, que essa é mais perigosa que outra é menos, mas é muito importante também o conhecimento de quem vai estar aplicando, né? Então, tanto a pessoa, eu estou na rua e vem um agressor, ele vai ter um X conhecimento, pode ser que seja simplesmente uma pessoa motivada ali, cara, é viciado e está buscando simplesmente roubar o que eu tenho, seja o celular, alguma coisa para trocar por seu entorpecente depois. Pode ser alguém num surto, alguma coisa, mas tem também a questão do meu conhecimento sobre isso. Né? Vocês trabalham, vocês têm a gente tem os cursos. Como a gente trabalha nos cursos, né? Tem essa questão do quão importante é
eu saber como usar e ter realmente capacidade técnica para aplicar essas coisas. Seja nem que seja para saber que eu tenho melhor correr do que ficar. Sim. Questão técnica é o seguinte, muita gente pensa que isso aqui é um sabre de luz, onde você encostou, ela vai cortar. E não é assim que funciona. Existe uma questão física de como ela pode cortar, né? E eu entendendo como ela pode cortar, aconteceu há um tempo atrás de um aluno vir querendo só defesa contra a faca, porque ele não achava que fazer um curso de combate com faca é muito agressivo, eu jamais vou usar. E eu falei para ele o seguinte, se você sabe o que uma pessoa pode fazer com esse instrumento, não é muito mais fácil de você se defender no momento que você sabe quais são as possibilidades de ataque, de defesa, de formas de utilização, de empunhaduras, das formas de segurar a faca. E cada uma dessas empunhaduras ou dessas lâminas, quais são as possibilidades que ela tem? Não seria muito mais fácil de você se defender de uma forma mais assertiva ao você reconhecer as possibilidades da faca, reconhecer a posição de combate que o agressor está usando e assim tomar contramedidas? Então, a ideia do combate com faca não é porque eu vou sair daqui correndo buscar uma luta com faca, né? Não é essa a ideia. A ideia do combate com faca é você ter o conhecimento de quais são as possibilidades de utilização daquela arma e o que você pode fazer para se proteger. Então, a partir do momento que você vê uma pessoa com uma faca numa posição de combate, que é uma posição de combate clássica, ou uma posição de combate, que é uma posição agressiva, você já consegue determinar qual é o nível de conhecimento que aquele cara tem. Então você já sabe, opa, é melhor eu sair daqui o mais rápido possível. E outra coisa importante, que essa já fica de brinde para vocês, que é o seguinte, num combate com faca, quanto maior a distância entre eu e meu agressor, ou objetos que eu possa colocar entre eu e meu agressor, melhor. Porque não necessariamente adianta correr dele. Porque se ele correr mais rápido que eu, ele pode acabar me matando, mesmo com eu tentando fugir dele. Então, a ideia de colocar objetos entre eu e ele, uma cadeira, um pedaço de pau que seja maior que a faca dele, já vai me dar uma vantagem em relação à agressão. O que fica para a gente em relação ao mínimo de conhecimento sobre lâminas? Quanto mais se usa, eu brincava um tempo atrás que eu tinha uma coleção de faca quebrada. Por quê? Porque eu realmente estressava a faca, né? Eu sou conhecido como testadorzinho. Realmente eu pego o produto e eu vou levar ao extremo daquele produto para ver se ele aguenta e quais são as possibilidades dele. Então, quando a gente se propõe aqui a dividir esse conhecimento, nós estamos falando aí de 20, 25 anos de uso da faca, de treinamento com a faca e de estresse usando o equipamento. Então, desde saber que o aço inox tem uma excelente capacidade de trabalhar em lugares com muita umidade, onde ele não vai enferrujar, e a ferrugem é uma das coisas que quando pega no fio ele oxida e vai tirar a parte do fio, ele ainda assim é um metal que é facilmente trincável. Então, por mais que tenha uma tempera boa e tudo mais, as facas de aço inox, se não tiver o tratamento adequado para ela, e você não souber como utilizar ela de verdade, ela vai acabar trincando e tendo fissuras na lâmina. Enquanto o aço carbono, ele vai evitar esse problema de ter essas trincas na lâmina, se for feito, vamos supor, do trabalho adequado de têmpera, mas ao mesmo tempo ele é mais suscetível à umidade. Então, entendendo todos esses quesitos, vai fazer com que, quanto mais conhecimento eu tenha, mais fácil é eu tomar decisão sobre qual ferramenta que eu vou utilizar e aonde eu vou utilizar essa ferramenta. Então, essa foi a nossa conversa sobre defesa pessoal e a importância do conhecimento sobre lâminas, né? Queria agradecer ao instrutor Durval, que disponibilizou esse tempo para estar conversando com a gente. Agradecer a compreensão de todos pelo nosso set improvisado. Tá? Esses set improvisado é o material de campo dos cursos de combate tático. Um oferecimento, cursos de táticos. Cursos táticos. Então, obrigado. Não esqueçam de curtir o vídeo, comenta aí nas redes sociais. Tiverem alguma dúvida, quiserem mandar pra gente, a gente vai estar respondendo aí, tá? A gente, quando eu digo a gente, quero dizer, o instrutor, né? Forte abraço.